último mês, a Anistia Internacional divulgou uma resolução que recomenda a discriminação. Agora eu travei de vez, né? É uma palavra difícil, né? Tava pensando, eu tô no Rock in Rio ainda, Perdigão. Bom, a descriminalização do trabalho sexual em todos os países. Atrizes de Hollywood divulgaram uma carta em que condenam a organização. Para elas, a medida facilitaria o tráfico de pessoas e os donos de bordéis. Aqui no Brasil, a PL Gabriela Leite, do deputado federal Jean Willis, sofre o mesmo tipo de críticas por parte dos movimentos pelos direitos das mulheres. Bom, este é o assunto que a gente vai debater aqui no Conexão Hoje, aqui no Conexão RS Hoje. Nós queremos saber, essa proposta pode acabar beneficiando mais quem explora os trabalhadores do sexo, os famosos cafetões, ou não? Para discutir o assunto, estão conosco a secretária de Juventude da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Letícia Haddad, e o sociólogo Marcelo Diziuta. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, Quer começar, Bives? Hoje em dia, a gente, quando propõe qualquer coisa, tem que estar apto. Onde há, meu colega Diziuta, né, dentro dos estudos culturais, onde há um discurso, há sempre um discurso de resistência ou uma outra forma de interpretar. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês conseguem enxergar através dessa proposta, se realmente as coisas mudariam para que lado, pelo menos de quem defende a sua ideia hoje no Brasil. Fala-se muito que é a profissão mais antiga da humanidade, se a gente for assim pensar, e é tão, digamos assim, vamos falar, comum no Brasil. A gente sabe que existe em todas as grandes capitais e cidades do Brasil inteiro. E ainda assim, as pessoas gostam de varrer para baixo do tapete. Não se fala sobre isso, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito desse assunto tão polêmico. Bueno, para começar, a profissão mais antiga da humanidade é a agricultura. É verdade, tem razão. Tem razão. Então, nós, mulheres da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, temos coletivos de mulheres em níveis estaduais, em níveis regionais também, estaduais e no nível nacional. E na oportunidade do projeto de lei do deputado Jean Willis, o Coletivo Nacional de Mulheres da CUT reuniu, ouviu opiniões a favor e contra, ouviu prostitutas, ex-prostitutas, né? E a gente tirou o posicionamento da CUT contrário a esse projeto de lei do Jean Willis que regulamenta, que objetivava regulamentar a prostituição justamente naquele período pré-Copa do Mundo, né? Sim. E, assim, se formos debater o texto desse projeto, a gente vai ver que ele não traz absolutamente nada pensando em alguma proteção para as mulheres que estão em situação de prostituição. Ele simplesmente se preocupa em legalizar o cafetão. Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque se a gente for entrar nessa discussão histórica do que é isso, do que é aquilo, né? Mas a profissão, se a gente for ver, inclusive em registros bíblicos, a gente tem da existência da profissão, ou seja, do mercado que se existe através do corpo. Vocês são contrários à proposta do Jean ou à ideia de se um dia se reconhecer profissionalmente, por exemplo, a prostituta, digamos assim? Olha, no atual momento histórico, o nosso debate é pela autonomia do corpo da mulher. Sim. Tá? E isso por de diversas formas. É importante lembrar que hoje, por exemplo, dia 28 de setembro, é o dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização do aborto. Sim. E a gente está junto, nós mulheres da CUT, estamos junto nessa luta pela descriminalização e pela regulamentação do aborto. Em que sentido? No sentido da autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. É esse o debate que a gente faz. Sim. E, assim, historicamente, o que eu posso te dizer? Data mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo, a história da opressão do homem sobre a mulher. Sim. Né? Então, a gente não tem como analisar esse contexto sem analisar que essa opressão existe, ela é histórica, e o capitalismo agravou essa opressão que já existia antes. Sim. Então, o que a gente entende? Atualmente, a prostituição aqui no Brasil não é crime. Né? Não é crime. As situações que são tipificadas pelo Código Penal, em muitas delas, a figura da prostituta, inclusive, é a vítima, né? É a vítima prevista nesses crimes.
A prostituta hoje no Brasil ela pode, por exemplo, contribuir com o INSS para garantir uma aposentadoria. Claro. A gente sabe, claro, ninguém aqui está fazendo um discurso moralista, como o Jean Willis nos acusou na época, inclusive. Sim. Ninguém está fazendo esse tipo de discurso. A gente sabe que existe todo um preconceito da sociedade sobre essas mulheres. Só que o que a gente debate? É o seguinte sentido, tem que descaracterizar essa glamourização da prostituição que os órgãos da mídia hegemônica têm feito e olhar qual é a situação real dessas mulheres. Elas geralmente não começam a se prostituir aos 18 anos, como o projeto de lei do deputado, por exemplo, prevê, né? Elas começam muito antes e elas entram nessa vida porque elas não têm outra opção. Então, a gente pensa, por exemplo, de chegar nessas mulheres com uma política afirmativa, de poder oferecer outras opções de vida, outras oportunidades. E aí, absolutamente, se ela quiser, né, respeitar essa liberdade dela, sobre o corpo dela, né? Ficou bem claro. E proteger ela, né? Sim, proteger Letícia, ela de todos os abusos que ela sofre. Letícia, a gente está no telefone. O Marcelo, sim, a gente vai dar primeiro a palavra para as mulheres, tá, Isso. Marcelo? Hoje a gente espera aqui. Vamos falar agora. Tem na linha, né? Tem na linha a prostituta e cientista social Carmen Lúcia Paz, que está na linha com a gente. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem. Qual é a posição do NEP, Carmen? Olha, quem que está falando aí sobre prostituição? Quem é essa senhora? Oi? Quem que estava falando agora há pouco? É a Letícia Haddad, secretária da Juventude da CUT aqui do Estado. Assim, a posição nossa em relação a tudo que ela falou, que eu gostaria de fazer uma retomada, assim, eu acho que o projeto de lei ele não prevê essa discussão de trabalhar para as coitadinhas sair da prostituição. Porque, em geral, nos últimos anos, a maioria das prostitutas, elas entram na prostituição porque elas querem entrar. Isso é fato, nós temos dados estatísticos que mostram isso. Em Porto Alegre, no Brasil, e é um direito. Nós temos esse projeto, para nós, a base dele é lutar para que as prostitutas tenham o direito de ser prostitutas como uma profissional qualquer. Essa é a nossa luta. Então, o projeto, na verdade, ele vem para nos tirar do gueto da discriminação e da exploração. Essa é a ideia do projeto. Nós começarmos a ter uma funcionária dos locais de prostituição e não mais uma marginalizada naqueles locais que fica vulnerável à exploração, vulnerável a tudo que vem em volta da prostituição considerada marginal. Nós lutamos pela legalização, pela regulamentação, nem é legalização, regulamentar a profissão para que nós possamos erguer nossa cabeça e garantir nossos direitos como profissionais de sexo. Essa é a ideia do projeto. Como certo. Ele vai se dar, se é através de contrato, se é através de carteira, isso não está em discussão, porque essa pauta é discutida na prostituição, com as mulheres prostitutas, e não por pessoas de fora da prostituição. Quem vai decidir a forma da organização trabalhista é o movimento de prostitutas, e não os advogados, professores, sociólogos, como nós. Eu sou uma socióloga e também penso da mesma forma. Quem tem que organizar é o movimento. E esse movimento vai acontecer um dia. Mas nós precisamos, primeiro, sensibilizar nossos deputados, nossos vereadores, nossos legisladores que organizam leis, para que eles nos apoiem nessa luta. Esse é o primeiro momento, para depois nós conseguirmos organizar a forma trabalhista para ser executada. Certo. A ideia principal é essa, é a luta por regulamentar. Acho que ficou bem claro, Carmen. Carmen, ficou muito claro para a gente a tua posição. E é isso que a gente vai agora também inserir o Marcelo na discussão. Eu quero agradecer a tua disponibilidade em nos atender. Desculpa por não ter ido, por estar com problema de saúde. Não, tudo bem, a gente entende.
Você já Tá. esteve aqui outra oportunidade, a Qualquer gente fica coisa é só me feliz. ligar. Tá bom, muito obrigado. Falamos agora com a Carmen Com Lúcia, certeza. prostituta e cientista social Isso. do Núcleo de Estudos da É que Prostituição. assim, o assunto é espinhoso, tá? A gente já começou aqui até em discussão histórica nesse embate, de imposições a respeito, porque é difícil falar sobre o assunto. E ainda mais quando a gente está fora. Né? Acho que o depoimento da Carmen foi muito enriquecedor nesse aspecto. Ela já esteve aqui discutindo, né, com a gente o assunto. Eu vou passar agora para o Marcelo nessa perspectiva, porque era a primeira pergunta que a gente estava levantando, se o problema inicial é a proposta ou a ideia. A Carmen já trouxe uma outra perspectiva em se dizer, primeiro vamos falar sobre a ideia, né, e depois talvez analisar como isso deva ser feito. Bem, obviamente o protagonismo é das trabalhadoras do sexo, né? Elas têm que estar à frente disso e têm que estar propondo realmente alterações do caso ou até a extinção do projeto. Isso cabe muito presente a elas, até porque a prostituição ela atravessa para além das mulheres. Olha o número de travestis que a gente tem se prostituindo. E aí a gente imagina o tipo de sofrimento e preconceito que a mulher sofre, e isso vai potencializado para o travesti. Então ela é bem grande a perspectiva de entender como funciona o trabalho com o sexo, como ser um trabalhador do sexo. O sexo é algo altamente complicado para nós. Se você imaginar que dos 7 pecados capitais que existem, 3 vão tratar sobre o corpo, e quando a gente fala sexo, a gente fala de corpo, né? Do meu direito de mandar sobre o meu corpo, o corpo é algo visto como sujo, como proibido, sabe? E isso também tem que mudar para que essas trabalhadoras se sintam à vontade de exercer o seu ofício com dignidade. Eu discordo com essa ideia de vamos tentar oferecer outra coisa, ver um outro caminho, sabe? Que nem acho que a colega socióloga falou, é uma vontade. A grande maioria hoje das pessoas eu vejo como uma vontade de estar naquele exercício, sabe? Se satisfaz, ganha bem, sabe? Tem demanda, sabe? Se existe oferta, tem demanda, né? Aquela velha regra de mercado, né? Então eu acho que a gente tem que buscar algumas outras coisas para além de regulamentar ou não. Porque se a gente quiser, de fato, apoiar e dar um alento para essas profissionais, por que a gente não tem creches noturnas lá na região da Farrapo, sabe? A gente sabe que lá, normalmente a prostituta é uma pessoa que se desloca. Como ela não tem quase nenhum tipo de apoio no local que ela está se deslocando, ela deixa o filho para trás, ela às vezes é expulsa da família. Por que não tem uma creche noturna ali naquela região da Farrapos? Na hora que uma prostituta vai arrumar uma vaga em creche, como é que ela vai falar da profissão dela? Como é que ela vai explicar onde ela trabalha para querer uma vaga em creche? Esse tipo de coisa a gente tem que pensar. São coisas simples aos nossos olhos atuais agora, que não precisa de grandes projetos nacionais. Simples mobilizações aqui locais poderiam ajudar e muito o pessoal que trabalha com sexo. Letícia, sobre a prostituição, sobre o que o Marcelo falou, sobre a exploração sexual de pessoas, de menores inclusive, sobre o tráfico de pessoas. Se a gente tivesse a prostituição regulamentada aqui no Brasil, a gente não estaria protegendo essas pessoas de alguma forma, já que é muito difícil para a prostituta, por exemplo, chegar até uma polícia, até uma delegacia, para dizer, olha, estou sendo explorada, porque ela chegaria lá e seria discriminada, provavelmente, né? Já teria vergonha de chegar até uma delegacia. Qual é a tua opinião? Só antes, eu gostaria só de deixar claro para a Carmen, inclusive, para quem estiver ouvindo, que de forma alguma a gente tem a intenção de tratar qualquer mulher no mundo como coitadinha. Né? A nossa luta é exatamente pela autonomia e pelo empoderamento das mulheres. E eu achei interessante tu falar dessa questão da lei de mercado, né? Porque um dos nossos debates é exatamente esse, de que o corpo da mulher não tem que ser tratado como mercadoria, como tem sido, né, no atual sistema capitalista, machista e patriarcal. E o debate tem que passar por isso, sim, tem que passar por essa problematização do que é a sociedade machista que nós estamos vivendo, né, bem agravada com o advento do capitalismo. Agora, sobre a pergunta que tu me fizeste a respeito da questão da exploração, isso, né? O que fomentou esse debate aqui, né,
no âmbito das mulheres da CUT, o que fomentou para que fosse tirada realmente uma posição oficial, foi o projeto de lei do deputado Jean Willis. E ele coloca ali, conceitua nesse projeto de lei o que seria exploração sexual e o que não seria. E se vocês forem ler, salta aos olhos o fato de que ele considera como não exploração sexual o fato de uma outra pessoa ser apropriada, geralmente um homem, né, ser apropriada de até 49% dos rendimentos, né, da profissional. Ele chega a discriminar essa atividade Sim. como agenciamento? Não, ou ele... parecido? Deixa eu ver aqui para Porque ti, eu tenho ele aqui. Peraí. Que caracteriza... Ele regulamenta também o agente, né? O agente também é regulamentado no projeto. Ele coloca aqui, ó, lendo aqui para vocês. É vedada a prática de exploração sexual, parágrafo único. São espécies de exploração sexual. Daí ele cita 3, tá? Eu estou resumindo um pouco. Sim, claro. Apropriação total ou maior do que 50% do rendimento. Poxa, quer dizer que então, se ele se apropriar de até 49% do rendimento, não é exploração sexual? Sim. É uma cifra alta. Para você que está em casa entender, Uma cifra pegar o Prolabore, né? E aí praticamente ela vai ficar com 1%, só para não caracterizar que está dividido pela metade. Não. De um programa de R$100, ela vai dar 49 para a pessoa que não fez... R$100, 51 para ela e 49 para a muito... gente. Não, e assim, a nossa intenção não é de forma alguma fechar os olhos para a realidade. A gente respeita que, né, existem mulheres que realmente querem exercer essa profissão, querem a regulamentação, querem exercer com dignidade. E, inclusive, esse debate que nós fazemos, a gente faz sim, Carmen, com a participação de prostitutas, de ex-prostitutas, de movimentos de prostitutas. E tem muitos movimentos que são contra a regulamentação também, inclusive entre eles Diverge, né? E eu penso assim, só que tem que passar pela questão de analisar a nossa sociedade como machista. Né? No caso, o próprio exemplo que o colega trouxe aqui, lei de mercado. Poxa, lei de mercado sobre o corpo da mulher. Cruel isso, né? Não, a discussão é muito pertinente nesse aspecto. Eu acho que a gente tem diferentes pontos. E a nossa função aqui agora é tentar costurar tudo que a gente falou. Levantamos diversas bolas aqui e agora a gente vai tentar fazer uma jogada, pelo menos para a gente poder entender a nossa discussão. A primeira pergunta que eu te fiz era justamente isso, se era a ideia de se regulamentar ou a proposta que estaria em discussão nesse primeiro momento, né? Se a proposta não seria adequada em alguns dos seus termos, mas de que a ideia de regulamentar, e é isso que eu passei a pergunta também para o Marcelo, em cima da perspectiva da sociedade atual que a gente tem, onde, além da sociedade ser machista, a gente tem também a questão de mercado, o capitalismo funcionando, onde tudo é vendável, tudo é embalável, né? E tudo é, ainda mais com a rede social hoje, tudo está na vitrine. Né? Então, todas essas discussões têm que ser levadas em consideração. Né? Os estímulos que a sociedade dão para algumas meninas, a glamorização da profissão, né, também. Eu quero que vocês entendam assim, a nossa proposta é atacar, não seria a palavra, mas discutir, analisar, dissecar a proposta do Jean Willis, ou a ideia, que aí vai direto no conservadorismo brasileiro, numa sociedade católica, né, onde a gente resgatou aqui pecados capitais, como Marcelo. Esse é o problema. Se essa discussão de se falar sobre prostituição abertamente como uma profissão, se isso ainda no Brasil vai engatinhar por muito mais tempo. Se a proposta do Jean Willis, como a Carmen, vem abrir a discussão, pelo menos nesse aspecto. Olha, toda proposta que traz uma discussão já é um avanço. Estamos discutindo, estamos tendo esse espaço aqui nesse programa, estamos falando aí dentro do núcleo de estudos da URGS, das salas de aulas, em todo lugar a gente comenta muito formas de prostituição. Por exemplo, quem dá aula para ensino médio hoje sabe que você tem uma série de meninas que tiram a roupa na internet por crédito de telefone. Eu tenho alunos que me convenciam. Sora, eu tenho sempre crédito no telefone porque os caras entram ali, bota crédito no meu telefone que eu tiro a calcinha, Então, de uma certa forma, isso está se tornando normal já desde muito cedo, sabe? Você oferecer o seu corpo em troca de algo, sabe? E isso vai se naturalizar cada vez mais. Antigamente, a prostituição era muito mais naturalizada, se você pensar, do que hoje, porque era muito normal o homem ir lá para os lugares de prostituição e voltar para casa e a mulher jamais contestar.
Sim, sabe? Isso era Sim, muito normal. sim. Então a pressão sempre foi velada. O que o Jean Willis está tentando fazer, que eu acho que é bom, é trazer isso à tona e também para deslocar essa população da marginalidade e de outras vulnerabilidades. Por exemplo, onde existe um local de prostituição, você sabe que quase sempre tem droga. Onde tem um lugar onde ali também tem ali bandidos ali na volta ali desses locais de prostituição. São lugares degradados, sabe? A não ser quando você está num nível mais alto. Aí você fala de grandes casas de prostituição, com grandes Que estruturas aí já não tem esse nome. Que aí Podem não ser tem esse identificados, às cara. vezes, como acompanhantes. É. Já se glamoriza de uma outra forma. Não, ela não é prostituta, ela é acompanhante. É verdade. Mas nosso tempo está acabando, a gente precisa responder a pergunta principal, que era se essa ideia da anistia, ela vai auxiliar quem? Quem vai sair na vantagem? Os Na opinião de cafetões cada um de vocês. ou as prostitutas? Com certeza, ela beneficia, sim, os cafetões, tá? E tem que ser feito, dentro desse debate, tem que ser feito esse debate sobre a coisificação do corpo da mulher. Tá? Isso não deve se naturalizar. Nós somos seres humanos, nós temos que ser tratados como seres humanos, nós temos que ter direitos humanos, todas nós. Então, o nosso corpo não é mercadoria para ser vendido, nem em comerciais de cerveja, por exemplo, como acontece hoje em dia, ou incentivando as meninas a tirar a roupa por crédito de celular ou por qualquer outra coisa. O nosso corpo não é mercadoria. Agora, se a gente quiser tirar a roupa, isso também é um direito nosso. E nós somos seres humanos, nós queremos direitos humanos para todas as mulheres trabalhadoras. Certo. Marcelo? Beneficia os dois lados, né? Beneficia o grande vencedor é o que lucra mais e faz menos sempre, né? Que é o agenciador. Esse seria o maior beneficiado. Mas negar que existem benefícios para as trabalhadoras do sexo e também haver uma possibilidade de discutir mais a questão dos travestis, que são trabalhadores do sexo muito oprimidos, que também precisam ter luz aí dentro de um debate. É importante também para eles que haja projetos de lei, ou no mínimo para a capacidade de discutir isso, né? Bom, essa é a nossa intenção de, pelo menos através desse início, dessa ideia do Jean Willis, trazer a discussão e se ela precisar ser modificada ou até mesmo ser barrada, assim a sociedade vai responder. Quero agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente e de se exporem num debate tão complicado. Eu sei que é muito difícil para todos, tá bom? Sejam bem-vindos sempre. Obrigada.